Catecismo Católico da Crise na Igreja, por Padre Matias Galdron, da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Capítulo 5. A liberdade religiosa. Jesus Cristo é Rei da sociedade temporal? Jesus Cristo não é apenas Rei da Igreja ou dos fiéis, mas também de todos os homens e de todos os estados. Ele mesmo disse antes de sua ascensão: todo poder me foi dado no céu e sobre a terra. Evangelho segundo São Mateus 28,18. Ele é Rei do mundo inteiro, nada pode se subtrair ao seu poder. Quais são os fundamentos da realeza de Cristo? O Papa Pio XI ensina na encíclica Quas Primas que Cristo tem um duplo direito à realeza. Primeiro, ele é rei por natureza, em razão de um direito nato. Ele é o homem-Deus. Segundo, ele é rei por conquista, por um direito adquirido. Tendo resgatado o mundo, adquiriu, para si, todos os homens no seu sangue. Essa realeza de Cristo não se restringe apenas aos batizados. Pio XI cita a esse propósito seu predecessor, Leão XIII. Seu império não se restringe apenas, exclusivamente, às nações católicas, nem somente aos cristãos batizados. Abrange, igualmente, sem exceção, todos os homens, mesmo estranhos à fé cristã, de sorte que o império de Cristo Jesus é, em estrita verdade, a universalidade do gênero humano. Jesus Cristo não disse que seu reino não era deste mundo. Cristo afirmou diante de Pilatos que seu reino não era deste mundo. Evangelho segundo São João 18,36. Isso significa que sua realeza não é originária deste mundo, e que ela é de uma natureza bem superior às realezas da terra, mas ela se exerce, no entanto, sobre a terra. O reino de Jesus Cristo não é deste mundo, mas este está sim dentro deste mundo. Essa interpretação é certa? Essas palavras são tão claras que mal precisam de interpretação. Do mesmo jeito que nosso Senhor declarou que ele não era do mundo, mas que havia sido enviado a este mundo pelo Pai, afirma, diante de Pilatos, que sua realeza não era deste mundo, mas que Rei, ele veio ao mundo para dar testemunho da verdade. O que dizem os padres da Igreja sobre isso? Os padres da Igreja sublinham que nosso Senhor não disse: meu reino não é aqui, mas sim, meu reino não é daqui. Sua realeza é exercida, certamente, neste mundo. Porque Jesus Cristo afirma que seu reino não é deste mundo. Jesus Cristo recusou-se a ser proclamado rei. Evangelho segundo São João 6,15. Para dissociar o seu reino das falaciosas esperanças messiânicas dos judeus. Libertação do jugo romano e dominação mundial. Dirigindo-se a um governador romano, indica que sua realeza, essencialmente sobrenatural, não ameaça ao imperador, não concorre com as realezas terrestres, cujos limites, cuja fragilidade e cujas mesquinhas ambições não têm. O reino de Cristo engloba todos os reinos do mundo. Como diz a segunda antífona das vésperas da festa de Cristo Rei, seu reino é um reino eterno, todos os reis da terra o servirão e obedecer-lhe-ão.
A realeza de Cristo não é essencialmente espiritual? Pio XI ensina, com efeito, em Quas Primas, que o reino de Cristo é principalmente espiritual e concerne, antes de tudo, a ordem espiritual. Se é essencialmente espiritual, a realeza de Cristo estende-se aos assuntos temporais? Na mesma encíclica, Pio XI continua: seria um erro grosseiro recusar a Cristo homem a soberania sobre as coisas temporais, quaisquer que sejam, obtendo Pai, sobre as criaturas, um direito absoluto, permitindo-lhe dispor todas conforme seu design. Mesmo se ele tem esse poder, nosso Senhor não manifestou que se desinteressava do poder temporal e que apenas queria reinar sobre as almas. Nosso Senhor quer, primeiramente, salvar as almas, reinar nelas por sua graça. Para orientar os homens para o céu, ele, durante sua vida terrestre, recusou-se a exercer qualquer governo temporal. Distinguiu, cuidadosamente, a sociedade religiosa que fundava, a Santa Igreja, da sociedade temporal. Deixou, aos reis da terra, seu poder. Mas a realeza de Cristo, nelas, não existe menos, e as autoridades temporais têm o dever de a reconhecer, publicamente, desde que dela tenham conhecimento. Porque os governantes devem assim reconhecer a realeza de Cristo. Para os chefes de Estado, o reconhecimento público da realeza de Cristo é, primeiro, um dever de justiça em relação a nosso Senhor. Sua realeza está no princípio da autoridade deles. É também um dever em relação a seus súditos, a quem assim ajudam, poderosamente, a salvarem-se, e sobre os quais atraem a bênção toda particular do Salvador. É, enfim, um dever em relação à Igreja, que deve ser apoiada em sua missão. Por que insistir tanto sobre a realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo? Não basta ocupar-se do essencial, seu reino nas almas. O homem não é puro espírito. Pio XII ensina, da forma dada à sociedade, em harmonia ou não com as leis divinas, depende se infiltra o bem e o mal nas almas. O Estado tem, portanto, deveres em relação a nosso Senhor Jesus Cristo e à religião? Do mesmo modo que todos os homens têm o dever de honrar a Deus, seu Criador, e, por isso, de abraçar a verdadeira fé, logo que a conheçam. Sua salvação pessoal depende da aceitação, ou da recusa, de Jesus Cristo. O Estado também. A felicidade do Estado não decorre de outra fonte que a dos indivíduos, visto que uma cidade não é outra coisa senão um conjunto de particulares vivendo em harmonia. A sociedade política deve honrar a Deus publicamente. Não basta que o façam os indivíduos. Leão XIII ensina, é evidente que a sociedade política deve cumprir, por um culto público, os numerosos e importantes deveres que a unem a Deus. De onde vem esse dever de honrar a Deus publicamente? Leão XIII explica. Os homens, unidos pelos laços de uma sociedade comum, não dependem menos de Deus do que quando tomados isoladamente.
tanto como indivíduo, a sociedade dever dar graças a Deus, de quem obteve sua existência. É por isso que, do mesmo modo que não é permitido a ninguém negligenciar seus deveres para com Deus, e que o maior de todos os deveres é o de abraçar a verdadeira religião, não aquela que cada um prefira, mas a que Deus prescreveu e a que provas certas e indubitáveis estabelecem como a única verdadeira entre todas. As sociedades políticas não podem, sem crime, conduzirem-se como se Deus não existisse de nenhum modo, ou dispensar a religião como inútil, ou admitir uma conforme seu bel prazer. Para honrar a Deus publicamente, a sociedade temporal deve se submeter à religião católica, necessariamente. Jesus Cristo, que é o único mediador entre os homens e Deus, nunca é facultativo. E a Igreja Católica, que é a única Igreja de Cristo, muito menos. Leão XIII ensina: honrando a divindade, as sociedades políticas devem seguir, estritamente, as regras e o modo segundo os quais Deus, Ele mesmo, declarou querer ser honrado. Mas o Estado é competente em matéria religiosa? O Estado não é competente para legislar a seu alvitre em matéria religiosa, mas o é para reconhecer a verdadeira religião, a partir de seus sinais de verdade, e para se submeter a esta. Leão XIII afirma: pois que é necessário professar uma religião na sociedade, é necessário professar aquela que é a única verdadeira e que se reconhece, facilmente, sobretudo nos países católicos, pelos sinais de verdade, cujo caráter reluzente leva consigo mesma essa religião. Os chefes de Estado devem, portanto, conservar e proteger. O Estado tem outros deveres religiosos, além do culto público a Deus? Sim. O Estado deve, sempre permanecendo em sua própria seara, favorecer a salvação eterna de seus cidadãos. Não é dever da Igreja, e não do Estado, fazer com que se atinja a felicidade eterna? Deus quis criar uma sociedade propriamente religiosa, a Santa Igreja, distinta da sociedade temporal. O homem deve, portanto, pertencer a essas duas sociedades. Mas o homem só tem um fim último. Não pode ir por duas direções de uma vez. Ora, a vida temporal lhe é dada para preparar a vida eterna. O Estado, cujo domínio próprio é o temporal, não pode, pois, organizá-lo independentemente de seu fim último. Não está diretamente encarregado da felicidade eterna, mas deve contribuir para esta, indiretamente. Se o negligir, abandona a parte mais importante do bem comum. Tal é o ensinamento dos padres da Igreja, de Santo Tomás e dos Papas. O que dizem os padres da Igreja sobre esse assunto? Santo Agostinho afirma: cada um serve a Deus em sua maneira. Este, como o homem, aquele, como rei. Como o homem, serve-se a Deus por uma vida piedosa e fiel, como rei, serve-se a Deus, punindo com conveniente vigor, por leis prescrevendo bem e reprimindo o mal. Ezequias o serviu assim, destruindo as madeiras e os templos consagrados ao culto dos ídolos.
É assim que o serviu Josias, agindo da mesma forma. Darius, dando a Daniel a permissão de depredar os ídolos. Eis como os reis, enquanto reis, servem a Deus, quando fazem, para seu serviço, aquilo que só os reis podem fazer. E, além disso, e agindo assim que os reis, enquanto reis, servem a Deus, ordenando o bem dentro de seu reino, e, nele, proibindo o mal, não apenas no que se refere à sociedade humana, mas também à divina religião. E também, nós chamamos felizes aos príncipes que fazem reinar a justiça, que se servem de seu poder, sobretudo, para espalhar o culto do Senhor e para se fazerem servidores fiéis de sua majestade soberana, que temem a Deus, amam-no e adoram-no. O que dizem os outros padres da Igreja? Santo Ambrósio começa assim uma carta ao imperador: enquanto todos os homens submissos ao poder de Roma combatem por vós, imperadores e príncipes da terra, vós combateis, vós, por Deus Todo-Poderoso e pela santa fé. São Leão Magno escreve ao imperador Leão I: o poder real vos foi dado não apenas para governar o mundo, mas, sobretudo, para a proteção da Igreja. São Gregório Magno afirma: a autoridade suprema foi confiada, por Deus, aos imperadores, para que eles ajudem seus súditos na procura do bem e para que eles abram mais larga a via do céu, de tal sorte que o reino terrestre esteja ao serviço do reino celeste. São João Crisóstomo explica: a gente grosseira a quem as vinganças futuras impressionam menos do que os rigores deste mundo. Ora pois, o príncipe que, pelos temores ou pelas recompensas, dispõe o espírito dos homens a uma maior docilidade aos ensinamentos da verdade, merece, a bom direito, o título de ministro de Deus. E o que diz Santo Tomás? Santo Tomás afirma em seu tratado de política de reino: porque o fim da vida é a beatitude celeste, o rei tem por dever dar à multidão uma vida boa e que permita atingir essa beatitude celeste. São unânimes os doutores da Igreja neste ponto? Sim, os doutores da Igreja são unânimes sobre este ponto. Às vésperas da Revolução de 1789, o grande doutor da moral, Santo Afonso de Ligori, mantém a mesma linguagem de Santo Agostinho. Um particular se salvará, observando as leis divinas. Um rei, para se salvar, deve observá-las e fazê-las observar pelos súditos, isto é, reformar os maus costumes e extirpar os escândalos. Deve cumprir esse dever com coragem, e sem se impressionar com a contradição. Eles não devem, pois, hesitar em banir de seu reino todo pregador de impiedade, nem a fechar as fronteiras às obras infectadas de más doutrinas. É seu imperioso dever, e é por não o ter cumprido que príncipes perderam sua coroa. Os papas recentes abordaram a questão? Depois da Revolução de 1789, quando os poderes temporais cessaram de cumprir sua função, os papas tiveram que tratar longa e explicitamente deste ponto. Gregório XVI relembra assim aos príncipes que sua autoridade lhes foi dada não apenas para o governo temporal, mas, sobretudo, para defender a Igreja.
a causa da religião deve lhes ser mais cara que a do trono. Colocados como pais e tutores dos povos, eles lhes buscarão uma paz e uma tranquilidade verdadeiras, constantes e prósperas, se comprometerem toda a sua solicitude para manter intacta a religião e a piedade para com Deus, que traz escrito sobre suas vestes, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os sucessores de Gregório XVI mantiveram a mesma linguagem? Todos os papas até Vaticano II são unânimes. Leão XIII explica: todos, enquanto nós somos, nascemos e fomos educados em vista de um bem supremo e final, ao qual é necessário tudo fazer tender, bem, que está localizado nos céus, além desta frágil e curta existência. Como, pois, a sociedade temporal foi estabelecida para a utilidade de todos, deve, favorecendo a prosperidade pública, assegurar o bem dos cidadãos não apenas se abstendo de pôr obstáculos, mas sim de modo a assegurar todas as facilidades possíveis à busca e à aquisição desse bem supremo e imutável ao qual aspiram. A primeira de todas consiste em fazer respeitar a santa e inviolável observância da religião, cujos deveres unem o homem a Deus. A Igreja e o Estado não devem, pois, estar separados. A Igreja e o Estado são duas sociedades distintas. Mas sua estrita separação é absurda e antinatural. O homem não está dividido em um cristão e um cidadão. Ele não deve ser cristão apenas em sua vida privada, mas em todos os domínios de sua vida. Deve, portanto, empreender uma política cristã, esforçando-se por colocar em acordo as leis civis com as leis divinas. A separação entre a Igreja e o Estado foi condenada pelos papas? Pio IX condenou a proposição seguinte: a Igreja deve estar separada do Estado. O Estado da Igreja. São Pio X escreveu: que seja preciso separar Igreja e Estado, é uma tese absolutamente falsa, um perniciosíssimo erro. Baseada, com efeito, sobre aquele princípio de que o Estado não deve reconhecer nenhum culto religioso, é gravemente injuriosa a Deus, pois o Criador do homem é também o fundador das sociedades humanas, e ele as conserva na existência assim como nos sustenta nesta. Nós lhe devemos, portanto, não apenas um culto privado, mas um culto público e social para o honrar. Além disso, aquela tese é a negação muito clara da ordem sobrenatural. Ela limita, com efeito, a ação do Estado à mera busca da prosperidade pública durante esta vida. Quais devem ser as relações entre Igreja e Estado? Na prática, as relações entre a Igreja e o Estado dependem da composição religiosa da população. Na ordem normal das coisas, integralmente aplicada, quando a população é suficientemente católica, o Estado deve ser oficialmente católico. Deve, pois, aderir à religião católica e proclamá-la religião de Estado, protegê-la e favorecê-la, fazer de suas festas, feriados, e tomar parte, oficialmente, na pessoa dos homens públicos, nas celebrações litúrgicas. Ajuda, além disso, as escolas católicas e os estabelecimentos caritativos e vela para que os mandamentos de Deus achem sua expressão nas leis civis, como, por exemplo, a observância do domingo e a proibição do divórcio, da contracepção e do aborto.
As relações normais entre Igreja e Estado são sempre aplicáveis? A aplicação integral das relações normais entre Igreja e Estado não é sempre possível e prudente. Poderia, mesmo, às vezes, conduzir à guerra civil. Será necessário, portanto, levar em conta, prudentemente, as circunstâncias. Mas o governo deve, no mínimo, proteger a liberdade da Igreja Católica e fazer respeitar os mandamentos do direito natural, proibindo o divórcio, o aborto e outras práticas imorais que foram proibidas na maior parte dos estados até as últimas décadas. Como se podem resumir os deveres fundamentais do Estado para com a Igreja? Leão XIII resume assim esses deveres. Os chefes de Estado devem tomar por santo o nome de Deus, e colocar, entre seus principais deveres o de favorecer a religião, de a proteger com seu altruísmo, de a cobrir com a autoridade tutelar das leis, e, de nada decidir ou estatuir que seja contrário à sua integridade. E isso, devem aos cidadãos, de quem são chefes. Num Estado católico, todos os cidadãos devem ser católicos? Quando uma população é muito majoritariamente católica, o catolicismo deve ser a religião de Estado. Porém, isso não significa que os cidadãos estejam forçados a abraçar a fé católica. As conversões forçadas são, ao contrário, estritamente proibidas, pois o ato de fé deve ser um ato de vontade livre e não pode ser coagido. O Estado católico deve deixar seus súditos livres em matéria religiosa. O Estado apenas se interessa, em princípio, ao que concerne a vida social. Não lhe compete, pois, supervisionar as consciências, nem o exercício privado do culto. Porém, não pode se desinteressar das atividades religiosas públicas. Um Estado católico deve proibir o exercício público dos falsos cultos? As falsas religiões são um mal de que o Estado católico deve proteger seus cidadãos. Deve, pois, proibir ou limitar tanto quanto possível o exercício público e a propaganda dos falsos cultos. No entanto, pode, e, às vezes, deve tolerá-lo se isso permite conservar um bem maior ou evitar um maior mal. O que é a tolerância? A tolerância é o fato de suportar pacientemente um mal. Não é injusto de assim suportar o mal? A justiça não é a virtude suprema, deve estar regrada pela prudência animada pela caridade. A tolerância não se exerce em nome da justiça, mas em nome da prudência e da caridade. Essa tolerância do mal não é, no entanto, uma imperfeição? A tolerância do mal, se é realmente prudente, é, em si mesma, boa e louvável, mas é consequência e sinal de uma imperfeição da sociedade. Leão XIII ensina, mas é necessário tolerar o mal num Estado, mas as condições deste Estado se afastam da perfeição. Quais são os limites dessa tolerância das falsas religiões? Pertence à prudência do chefe de Estado fixar, segundo as circunstâncias, limites maiores ou menores ao exercício dos falsos cultos.
O princípio geral é que só é preciso tolerar o mal, na medida que o bem comum requeira esta tolerância. Leão XIII assim declara: a tolerância do mal, referindo-se aos princípios da prudência política, deve estar rigorosamente restrita aos limites do que a justifica, isto é, o bem público. As religiões não têm um direito de se exercerem livremente. A verdadeira religião tem o direito absoluto de se desenvolver e de ser praticada livremente, pois ninguém pode ser impedido de servir a Deus da maneira que Ele mesmo prescreveu. É uma exigência do direito natural. Ao contrário, as falsas religiões não têm, elas, nenhum direito real de serem praticadas, precisamente porque são falsas e errôneas. O erro não pode nunca ter direitos, só a verdade os tem. A tolerância em relação às falsas religiões não é, portanto, para um chefe de Estado, um dever de justiça, fundado sobre um direito natural, mas de prudência e de caridade cristãs. E correto que o erro nunca tem direitos. Leão XIII ensina muito claramente que o erro não pode ter direitos, sempre reconhecendo direitos somente ao que é verdadeiro e honesto. A Igreja não se opõe, entretanto, à tolerância que o poder público crê poder usar em relação a certas coisas contrárias à verdade e à justiça, em vista de um mal maior evitar ou de um bem maior a obter ou a conservar. E Pio XII ensina por sua vez: o que não corresponde à verdade e à lei moral não tem objetivamente nenhum direito de existência, nem de propaganda, nem de ação. A tolerância das falsas religiões não pode então ser garantida por lei? A tolerância das falsas religiões pode encontrar uma expressão no direito positivo. Um Estado católico pode, se é requerido, garanti-la por uma lei. Mas isso é completamente diferente de um direito natural. Podeis precisar essa diferença entre direito natural e direito positivo? O direito natural é diretamente fundado sobre a natureza do homem e sobre os deveres que dela decorrem. Um ato que se opõe a esse direito é, em si, moralmente mau, injusto. Contudo, o direito natural não basta para regrar toda a vida social. Deve ser completado e precisado pelo direito positivo, decretado pela autoridade política, em vista do bem comum dessa ou daquela sociedade. Ora, a virtude da prudência entra em jogo no estabelecimento desse direito positivo. Uma outra sociedade poderá, por essa ou aquela razão particular, estabelecer regras opostas, que não serão injustas para tanto. Por razão de prudência, principalmente pelo bem da paz, o livre exercício dos falsos cultos pode, em certos casos, ser garantido pelo direito positivo de um país católico. Mas isso nunca poderá ser um direito natural. O que ensina Vaticano II sobre a liberdade religiosa? A Declaração de Vaticano II sobre a liberdade religiosa, Dignitatis Humanae, número 2, afirma: este Concílio Vaticano declara que a pessoa humana tem direito à liberdade religiosa. Esta liberdade consiste no seguinte: todos os homens devem estar livres de coação, quer por parte dos indivíduos, quer dos grupos sociais ou qualquer autoridade humana, e de tal modo que,
em matéria religiosa, ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência, nem impedido de proceder segundo a mesma, em privado e em público, só ou associado com outros, dentro dos devidos limites. O que se pode destacar nesse texto de Vaticano II? Primeiro, Vaticano II não diz somente que ninguém deve ser coagido a crer, o que a Igreja sempre ensinou, mas pretende também que ninguém possa ser impedido de exercer o culto de sua escolha. Segundo, depois, e é capital, Vaticano II não fala mais somente de tolerância, mas reconhece aos adeptos de todas as religiões um verdadeiro direito natural a não serem impedidos de exercer seu culto. Terceiro, enfim, esse direito não abrange apenas o exercício privado, mas expressamente o exercício público e a propaganda da religião. Vaticano II promoveu, então, aquilo que a Igreja sempre condenou antes. Vaticano II quer falar aqui, verdadeiramente, de um verdadeiro direito natural do homem, e não simplesmente de um direito positivo? Infelizmente, sim. Vaticano II apresenta o direito de não ser impedido de agir segundo a sua consciência em matéria religiosa como um verdadeiro direito natural. Precisa que esse direito se funda na dignidade da pessoa humana, e não numa determinação jurídica humana. E só, em seguida, e, por consequência, que deve também ser reconhecido como um direito positivo. Parágrafo 2º. Vaticano II não fala de justos limites restringindo este direito? Vaticano II menciona, com efeito, justos limites vindo a restringir a liberdade religiosa, mas sua natureza não aparece claramente no documento. Parece, no parágrafo 2º, que se trata de uma salvaguarda da ordem pública justa. Mais abaixo, no parágrafo 7º, fala-se de ordem moral objetiva. O que é melhor, mas ilusório e, de todo modo, insuficiente. Porque essa menção de ordem moral objetiva é ilusória. Tomada ao pé da letra, essa limitação da liberdade religiosa pela ordem moral objetiva implicaria que só a Igreja Católica pode se beneficiar sem limites da liberdade religiosa, já que somente ela conserva integralmente a lei natural. O Islã autoriza a poligamia, os protestantes, e mesmo os cismáticos orientais em alguns casos, admitem o divórcio, etc. Mas esta conclusão se opõe, evidentemente, a todo o resto do texto. Na falta da estrita lei natural, pois, a ordem pública que constitui, para Vaticano II, o único limite restringindo a liberdade religiosa. Contanto que o culto não seja pretexto para atentados terroristas, redes de bandidagem, atos de pedofilia ou para algum atentado aos direitos do homem. Tudo deve ser autorizado. Porque a menção da ordem moral objetiva é de todo modo insuficiente. Mesmo interpretada estritamente, essa limitação da liberdade religiosa pela ordem moral objetiva se confina na ordem natural das coisas, esquecendo a ordem sobrenatural. É desconhecer a realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo, os direitos sobrenaturais de sua Igreja e a necessária consideração do fim sobrenatural do homem no bem comum da polis. É esquecer que as falsas religiões, pelo tão só fato de afastar da Igreja Católica, jogam as almas no inferno. Em uma palavra, é naturalismo.
Pode-se dizer o que São Pio X dizia da separação da Igreja e do Estado. Essa tese é a negação muito clara da ordem sobrenatural. Limita, com efeito, a ação do Estado à mera busca da prosperidade pública durante esta vida, o que é apenas a razão próxima das sociedades políticas. E não se ocupa de nenhum modo, como sendo estranha, de sua razão última, que é a beatitude eterna proposta ao homem, quando esta vida tão curta houver chegado ao fim. A liberdade religiosa de Vaticano II contradiz o ensinamento da Igreja? A liberdade religiosa de Vaticano II não contradiz somente o ensinamento da Igreja, mas também, e, em primeiro lugar, a sua prática constante. Como o Vaticano II contradiz a prática constante da Igreja? Os santos nunca hesitaram em depredar os ídolos, destruir os seus templos, fazer legislar contra as práticas pagãs ou heréticas. A Igreja, sem nunca forçar a crer ou a receber o batismo, sempre se reconheceu o direito e o dever de proteger a fé de seus filhos, e, de impedir, quando podia, o exercício público e a propaganda dos falsos cultos. Admitir Vaticano II é admitir que, há 2 milênios, os papas, os santos, os padres e doutores da Igreja, os bispos e os reis cristãos violaram, constantemente, um dos direitos naturais da pessoa humana, sem que ninguém, dentro da Igreja, tenha jamais percebido. Uma tal tese é tão absurda quanto impia. Podeis citar escritos de santos que teriam assim violado o direito de liberdade religiosa tal como apresentado por Vaticano II? Podem-se citar, entre muitos outros, São Polialcte, Santa Cristina, São Martinho, São Bento, São Gal, São Pedro de Verona, São Luís, São Vicente Ferrer, São Casimiro, Santo Antonino de Florença, São Pio V, São Francisco Xavier, São Luís Bertrand, São Francisco Sales, etc. Sem contar todos os doutores que justificaram essa prática. Santo Ambrósio, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Santo Afonso, etc. Não se pode dizer que esses santos sofriam dos preconceitos de sua época e que, passado o tempo, compreendeu-se melhor o espírito do Evangelho. Uma tal hipótese é insustentável por, ao menos, 7 razões. Primeiro, destrói a infalibilidade da Igreja, que teria errado, em matéria grave, durante quase 2 milênios. Segundo, insulta em sua mansidão maternal. A Igreja teria se comportado, durante os séculos, como uma mãe possessiva, quase uma madrasta. Terceiro, arruína sua santidade, negando praticamente a ação do Espírito Santo que purifica os santos de suas tendências ou de suas concepções demasiado humanas, esclarece-os sobre o verdadeiro sentido do Evangelho, dá-lhes a força e a santa liberdade necessária para desprezar os preconceitos do século. Quarto, desacredita a caridade cristã, cuja inclinação natural deveria ter impedido a violação, durante séculos, de um dos direitos fundamentais da pessoa humana. Quinto, deforma a história, considerando gratuitamente como um preconceito mais ou menos inconsciente imposto pela época que era, ao contrário, em muitos santos, uma firme convicção, maduramente refletida e solidamente argumentada. Santo Agostinho longamente debateu contra os donatistas partidários da liberdade religiosa, e muito refletiu sobre essa questão. Igualmente, os doutores do século XIII contra alguns cátaros.
Sexto, constitui o que os ingleses chamam de Self-Refuting System. Porque, com efeito, nosso século teria menos preconceitos do que os anteriores. Se, então, os preconceitos ligados a estes séculos exerceram uma pressão invencível até mesmo sobre os papas e os doutores da Igreja, porque o Concílio não infalível Vaticano II teria fugido mais aos preconceitos liberais de nosso tempo do que os anteriores aos dos seus. Sétimo, essa tese, enfim, dá aos inimigos da Igreja, donatistas, cátaros, humanistas, enciclopedistas, maçons, etc., o extravagante privilégio de ter, sobre este ponto, penetrado o espírito do Evangelho muito antes dos doutores católicos. Voltaire teria sido, neste assunto, melhor católico do que Santo Afonso de Liguori e que todo o episcopado da época. Nunca houve na Igreja defensores da liberdade religiosa. Sempre houve, na Igreja, defensores da verdadeira liberdade religiosa. Aquela da verdadeira religião. Assim como da mansidão cristã, mas jamais da liberdade religiosa tal qual promove Vaticano II. Os primeiros defensores da liberdade para todos os cultos foram os hereges ou inimigos da Igreja. Seus grandes inspiradores foram os filósofos ingleses do século XVII, depois os filósofos franceses das luzes do século XVIII. Os católicos que, em seguida, creram ser hábil reclamar esta liberdade contra os perseguidores formaram um grupo que chamamos de católicos liberais. Várias vezes condenados pelos papas. Quais papas condenaram os católicos liberais? Várias ondas sucessivas do catolicismo liberal foram condenadas pelos papas dos séculos XIX e XX. Quem condenou a primeira onda católica liberal? A primeira onda, guiada por Félicité de Lamennais, 1782 a 1854, foi condenada por Gregório XVI, na encíclica Mirarivus, em 1832. Lamennais saiu da igreja e foi abandonado por seus discípulos. Quem condenou a segunda onda católica liberal? A segunda onda católica liberal, guiada por Monsenhor Félix de Panlop, 1802 a 1878, bispo de Orleans, e pelo conde Charles de Montalembert, 1810 a 1870. Foi condenada em 1864 pela encíclica Contacura de Pio IX e pelo catálogo de erros Syllabus, que lhe é anexo. Quem condenou a terceira onda católica liberal? A terceira onda católica liberal se desenvolveu nos meios que haviam resistido à segunda. Sob a pressão do mundo contemporâneo, e sem isso perceber, toda uma parte de jovens católicos franceses adotaram, pouco a pouco, no fim do pontificado de Leão XIII, principalmente a partir do Ralliement, em 1892, as ideias contra que seus pais haviam lutado. Os padres democratas. Depois o Silon de Maris Aigner, 1873 a 1950. Estiveram na liderança deste movimento que foi parado pela Carta sobre o Silon, de São Pio X, 1910. Houve uma quarta onda católica liberal?
Jacques Maritain, 1882 a 1973. Foi o principal guia da quarta onda católica liberal na França, a partir dos anos 30. Jacques Maritain não é um grande filósofo tomista? Do mesmo jeito que, no início da Igreja, alguns traíram a verdadeira fé depois de terem sido seus campeões. Tertuliano, por exemplo. Igualmente, Maritain, campeão do tomismo, evoluiu progressivamente em direção ao liberalismo. Chegou, até mesmo, no fim de sua vida, a duvidar da eternidade das penas do inferno. Quarta onda católica liberal foi condenada? Em 1953, o cardeal Ottaviani, pró-secretário do Santo Ofício, refutou algumas teses liberais de Maritain num discurso solene em Latrão. Em 1958, o Santo Ofício preparou um documento condenando certas proposições de Maritain ou do jesuíta americano John Courtney Murray, mas a morte de Pio XII impediu sua publicação. Finalmente, Maritain e Courtney Murray triunfaram no Vaticano II. A liberdade religiosa de Vaticano II é atingida por todas essas condenações ao catolicismo liberal? A liberdade religiosa de Vaticano II é atingida por várias dessas condenações. Enquanto a cura, por exemplo, Pio IX condena essa opinião errônea, muito fatal à Igreja Católica e à salvação das almas, e que nosso predecessor, Gregório XVI, chamava de delírio, ao saber que a liberdade de consciência e de culto é um direito próprio a cada homem e que deve ser proclamado em todo Estado bem constituído. Condena, igualmente, o erro a seguir como contrário à Sagrada Escritura, à Igreja e os Santos Padres. O melhor governo é aquele em que não se reconhece, ao poder, a obrigação de reprimir, pela sanção das penas, os violadores da religião católica, enquanto não requerer a tranquilidade pública. Podeis citar um outro Papa? Leão XIII, em Libertas, alertava não só contra o Estado impio, mas também contra um Estado que quisesse estar animado, em relação a todas as religiões, como se diz, das mesmas disposições, e outorgar-lhes, indistintamente, os mesmos direitos. O que, finalmente, desembocaria no ateísmo. Um tal Estado picaria contra a justiça e contra a razão. Encontra-se o mesmo ensinamento dentre os papas do século XX? Pio XII ensinou em 6 de outubro de 1946. A Igreja Católica é uma sociedade perfeita que tem por fundamento a verdade de fé infalivelmente revelada por Deus. Tudo o que se opõe a esta verdade é, necessariamente, um erro, e não se pode, objetivamente, reconhecer, ao erro, os mesmos direitos que a verdade. Dignitatis Humanae não se apoia, no entanto, sobre textos de papas? Dignitatis Humanae alega, em favor da liberdade religiosa, a encíclica Libertas de Leão XIII. Eis o parágrafo em questão. Uma outra liberdade que se proclama muito alto é a que se chama liberdade de consciência. Se entender, por esta, que cada um possa, indiferentemente, a seu alvitre,
Render ou não render um culto a Deus, os argumentos que foram dados mais acima bastam para refutar. Mas se pode entender também naquele sentido em que o homem tem, dentro do Estado, o direito de seguir, a partir da consciência de seu dever, a vontade de Deus, e de cumprir seus preceitos, sem que nada o possa impedir. Esta liberdade, a verdadeira liberdade, a liberdade digna de filhos de Deus, que protege tão gloriosamente a dignidade da pessoa humana, está acima de qualquer violência e de toda opressão. Sempre foi objeto dos desejos da Igreja e de seu particular afeto. Qual é o sentido do texto de Leão XIII? Leão XIII, depois de ter condenado a liberdade de consciência tal como é comumente entendida no mundo moderno, diz que essa expressão pode, entretanto, ser bem compreendida. Falando da liberdade digna de filhos de Deus, entende, sem equívoco possível, a liberdade de poder exercer a verdadeira religião. O direito de que ele falou tem por objeto a vontade de Deus e o cumprimento de seus preceitos. É desonesto pretender aplicar esse texto às falsas religiões. Os autores de Dignitatis Humanae admitem que seu texto contradiz os ensinamentos dos papas anteriores. Vários autores de Dignitatis Humanae foram obrigados a admitir que esse texto colocava dificuldades. O principal inspirador do texto, Padre Courtney Murray, reconhece no seu comentário. Quase exatamente um século mais tarde, a Declaração sobre a Liberdade Religiosa parece afirmar como doutrina católica que Gregório VI e Pio IX consideravam como um delírio. Uma ideia maluca. O padre Congar confessa seu turno. Não se pode negar que um tal texto diga materialmente uma outra coisa do que o Sílabus de 1864, e mesmo quase o contrário das proposições 15, 77,78, 79 deste documento. E, além disso, colaborei nos últimos parágrafos, os que me deixam menos satisfeito. Tratava-se de mostrar que o tema da liberdade religiosa aparecia já na Sagrada Escritura. Ora, nesta, aquela não aparece. Como o Concílio Vaticano II pôde chegar a promulgar uma declaração que contradiz tão radicalmente a prática e o ensinamento da Igreja? A Comissão Teológica Preparatória, constituída por João XXIII para preparar o Vaticano II, havia redigido um documento totalmente tradicional, resumindo a doutrina da Igreja sobre essa questão. Porém, o Secretariado para a Unidade dos Cristãos, presidido pelo Cardeal B, havia preparado um esquema alternativo, destinado a agradar aos protestantes e aos maçons. Na sessão preparatória de 19 e 20 de junho de 1962, os textos da comissão e do secretariado chegaram juntos diante da comissão central, e provocaram o mais dramático confronto que esse organismo conheceu. Os cardeais Ottaviani e Ibea se opuseram muito vivamente. Às vésperas do concílio, duas doutrinas contrárias estavam assim em presença. Uma se referia a toda a tradição da Igreja, a outra invocava as expectativas do mundo moderno. O Secretariado para a Unidade dos Cristãos impôs facilmente aquele texto inovador? O Secretariado para a Unidade dos Cristãos só conseguiu impor seu texto depois de 4 anos de pressão sobre os padres conciliares.
Os inovadores esperavam fazer voltar em 1964, como uma sorte de arrependimento pelo sílabus de Pio IX, que completava seu centenário. Mas não conseguiram. Finalmente, a Declaração sobre a Liberdade Religiosa foi votada e promulgada no fim da última sessão conciliar, em 1965. Para reduzir a oposição, moderou-se o tom e acrescentaram-se numerosas passagens de aparência tradicional. Mas a orientação fundamental permanecia liberal, e a definição dada para a liberdade religiosa contradizia a doutrina e a prática constantes da Igreja. Como o Vaticano II tenta justificar a liberdade religiosa. O decreto sobre a liberdade religiosa funda sobre a dignidade da pessoa humana. O concílio declara, além disso, que o direito à liberdade religiosa tem seu fundamento na dignidade da pessoa humana, tal como a fizeram conhecer a palavra de Deus e a razão mesma. Porque os autores desse texto querem fundamentar o direito à liberdade religiosa na dignidade da pessoa humana. Para driblar as diferentes condenações já trazidas pela Igreja, notadamente, contra a ideia de que o erro tem direitos. Era preciso encontrar para a liberdade religiosa um novo fundamento. Tentou-se, portanto, considerar as coisas do ponto de vista das pessoas. Para aderir livremente à verdade religiosa, estas devem estar isentas de coerção em matéria religiosa. O que se deve pensar desta argumentação? É uma tentativa de distração, armada de um triplo sofisma. Em que há distração? Uma distinção teórica sobre o fundamento da liberdade religiosa não pode mudar nada do fato de a liberdade religiosa, ela mesma, ser contrária à prática e à doutrina constantes da Igreja. É um fato que a Igreja sempre agiu para reduzir e, se possível, para fazer proibir o culto e a propaganda das falsas religiões. Qualquer que seja o artifício empregado para fornecer à liberdade religiosa novos fundamentos, que não tenham sido ainda condenados explicitamente, um falso direito continuará a ser sempre um falso direito. E esses novos fundamentos, sofismas. Qual é o primeiro sofisma? Sob o pretexto de que o homem deve aderir livremente à verdade religiosa, Vaticano II deseja isentá-lo de toda coerção nesta matéria. Dignitatis Humanae afirma assim: a verdade só se impõe pela força da verdade, ela mesma, que penetra o espírito humano com tanta suavidade quanto poder. E, mais abaixo, todos os homens estão instados, por sua natureza mesma, e comprometidos, por obrigação moral, a procurar a verdade, e aquela, em primeiro lugar, que concerne à religião. Estão obrigados também a aderir à verdade, logo que dela tenham conhecimento, e a regrar toda a sua vida conforme as exigências desta verdade. Ora, a esta obrigação, os homens somente podem satisfazer, de uma maneira conforme a sua própria natureza, se gozarem, além da liberdade psicológica, da imunidade a toda a coerção exterior. A verdade deve ser procurada de acordo com a maneira própria pessoa humana e a sua natureza social, a saber, por uma livre pesquisa, pelo meio do ensino e da educação, do intercâmbio e do diálogo,
pelos quais uns expõem aos outros a verdade que eles encontraram ou pensam ter encontrado, a fim de se ajudarem mutuamente na busca da verdade. E, no entanto, verdadeiro que coerção se opõe à liberdade, onde estará então o sofisma? Um expert no concílio, o padre Bertobem, desmontou este sofisma. Nem todos são adultos em idade, e muitos destes que são adultos em idade não são intelectualmente adultos. O esquema conciliar silencia sobre os tímidos, silencia sobre os escravos do pecado, silencia sobre a pressão das paixões, silencia sobre a difusão dos erros pelos homens perversos, para imaginar um homem supra-angélico. Em qual lugar do mundo, em que planeta nos põe esse esquema? Desde a idade mais tenra, desde o primeiro uso da razão, há problemas morais a resolver. E bem longe de nós que a criança tenha o direito de ser deixada a si mesma, para os resolver. Ela tem o direito de não ser deixada a si mesma, mas de ser ajudada por conselhos, por ordens, por mandamentos, pela vara de seus pais e educadores, para resolver os seus problemas morais com retidão. Ela tem o direito a que se limite sua liberdade, tem o direito a que se lhe ordene o ato intimamente bom, ele mesmo. E os pais e os educadores que se abstêm de ordenar, de prescrever, de mandar, de fustigar, faltam a um dever muito grave, incriminam muito pesadamente sua consciência diante de Deus. É preciso dizer o mesmo, guardadas todas as proporções, da maior parte dos homens, que não são capazes de vencer mesmo os erros vencíveis, a menos que o erro seja afastado deles por aqueles que receberam o cuidado dos mesmos, e, a menos que respirem a verdade em uma certa medida. Do mesmo modo que se colocam os doentes na sana, para que um ar saudável sustente suas forças, para que o vigor das montanhas ou do mar fortifique-os, para que rejeitem os miasmas da cidade, assim também o gênero humano, doente pelo pecado original e portanto os pecados atuais, tem direito não a uma liberdade religiosa ilimitada, mas, ao contrário, tem direito a que sua liberdade religiosa seja restringida de tal maneira, que faça uso de sua liberdade para abraçar a verdade. Isso não é, de nenhuma maneira, forçar os homens a abraçar a fé contra sua vontade, mas colocar os débeis e os fracos em condições tais de discernir e de escolher mais facilmente a verdade. A liberdade religiosa ilimitada, além de ser mais abre a porta para o erro, em grande detrimento dos direitos dos fracos e dos ignorantes. E ainda, como, neste mundo, o erro tem um tal poder, todos aqueles que estão investidos de qualquer autoridade, os pais sobre os filhos, o Estado sobre os cidadãos, a Igreja sobre os batizados, têm por gravíssimo dever, natural e sobrenatural, proteger do erro aqueles que lhes estão confiados. Há os que dizem que a verdade pode, por si mesma e sozinha, vencer o erro, sem auxílio de nenhuma autoridade. Isso será verdadeiro no dia em que os homens não forem mais homens, mas super-homens, talvez super-anjos. Mostrei acima, suficientemente, que o erro encontra cúmplices em nós e dentre nós. Qual é o segundo sofisma? Sob o pretexto de não prejudicar a livre pesquisa da verdade, Vaticano II promoveu a livre propaganda do erro. O que é preciso responder? Esse sofisma se refuta a si mesmo. Lembremos quando Pio IX, citando Santo Agostinho,
afirma que a plena liberdade de manifestar publicamente suas opiniões é uma liberdade de perdição. Libertas perditionis. Cita também São Leão Magno. Se sempre é permitido às opiniões humanas entrar em conflito, nunca faltarão homens que ousarão resistir à verdade e colocar sua confiança na verborragia da sabedoria humana, vaidade extremamente prejudicial. Qual é o terceiro sofisma? O terceiro sofisma recai sobre a dignidade da pessoa humana. O Concílio Vaticano II declara, além disso, que o direito à liberdade religiosa tem seu fundamento na dignidade mesma da pessoa humana. Não é, pois, sobre uma disposição subjetiva da pessoa, mas sobre sua natureza mesma, que está fundamentado o direito de liberdade religiosa. É por isso que o direito a esta imunidade persiste mesmo naqueles que não satisfazem a obrigação de procurar a verdade de, a esta, aderir. Onde está o sofisma? A confusão entre dignidade radical e dignidade operativa, ou terminal. O que é a dignidade radical? A dignidade radical do homem está ligada à sua natureza humana. Consiste em que ele tem uma alma espiritual e que, por conseguinte, dotado de razão e vontade livre. Consiste também no fato de que é chamado por Deus a um fim sobrenatural. A visão beatifica. Por que se chama dignidade radical? Essa dignidade é dita radical porque é a raiz dos atos voluntários pelos quais o homem pode aumentar, diminuir ou perder sua dignidade. O que é dignidade operativa? Na medida em que o homem adere ao bem e ao verdadeiro, aperfeiçoa-se. Adquire uma dignidade que se chama operativa ou terminal. Todos os homens não têm, então, a mesma dignidade? É óbvio que um assassino não tem a mesma dignidade que um santo, e que o homem decai de sua dignidade, ao aderir ao erro ou ao mal. Nesta vida, não pode perder totalmente sua dignidade radical. Mesmo o pior criminoso pode ainda se converter e mudar de vida. Mas, no inferno, os réprobos, que não são nem mesmo capazes de bem moral, perderam totalmente sua dignidade. Onde se poder encontrar esse ensinamento sobre a dignidade do homem? A liturgia romana relembra que nossa dignidade de homem está ferida pelo pecado, e que é preciso, para restabelecer, exercitar-se na temperança. Os doutores da Igreja abordaram a questão? Santo Tomás de Aquino explica, na sua Suma Teológica, primeiro, que o homem, pecando, afasta-se da ordem da reta razão, e, por isso, decai de sua dignidade humana. Segundo, que perde assim seu direito a uma certa liberdade. Os papas confirmaram esse ensinamento? O Papa Leão XIII ensina na encíclica Immortale Dei: se a inteligência adere a ideias falsas, se a vontade escolhe o mal e se lhe apega, nenhuma, nem outra atingem sua perfeição, todas duas decaem de sua dignidade nativa e corrompem-se. Não é, pois, permitido expor aos olhos dos homens o que é
Qual é a consequência que se deve tirar quanto ao texto de Vaticano II? O padre Berto explicava, durante o mesmo concílio. Considera-se de uma maneira inadequada e completamente insuficiente a dignidade da pessoa humana, se considera apenas em sua raiz o simples fato de ser dotado de razão e vontade livre. A dignidade da pessoa humana adequadamente considerada exige que se leve em conta os seus atos. O ignorante e o homem culto não têm a mesma dignidade, e, sobretudo, a dignidade não é igual naquele que adere ao verdadeiro e naquele que adere ao erro, naquele que quer o bem e naquele que quer o mal. Os redatores, que construíram todo o seu esquema sobre uma noção inadequada da dignidade da pessoa humana, só com isso apresentaram um trabalho disforme de um extraordinário irrealismo. Com efeito, que se deseje ou não, há, entre as pessoas humanas adequadamente consideradas, imensas diferenças de dignidade. E isso é tanto mais verdadeiro quando se trata do esquema sobre a liberdade religiosa, pois, com toda a evidência, a liberdade religiosa convém à pessoa não segundo sua dignidade radical, mas conforme sua dignidade operativa, e assim, a liberdade não pode ser a mesma para a criança e para o adulto, para o idiota e para o espírito penetrante, para o ignorante e para o homem culto, para um possesso e para o inspirado pelo Espírito Santo, etc. Ora, essa dignidade, que chamamos operativa, não pertence ao ser físico, mas decorre, é evidente, da ordem intencional, ordem do conhecimento e da vontade. A negligência deste elemento intencional, a saber, a ciência e a virtude, é, no esquema, um erro muito grave. Monsenhor Lefebvre escreve então: na medida que o homem adere ao erro ou apega-se ao mal, perde sua dignidade terminal ou não atinge, não se pode fundamentar mais nada sobre ela. A liberdade religiosa não é uma consequência da liberdade do homem? A liberdade não é um valor absoluto. Foi dada ao homem para que ele pudesse, livremente, decidir-se pelo bem. Que possa se decidir pelo mal é apenas um efeito, e, ao mesmo tempo, um abuso, dessa liberdade. Mais precisamente, a liberdade não foi dada ao homem para que pudesse escolher entre o bem e o mal, mas para que possa se mover ele mesmo em direção ao bem. Porque Deus deu a liberdade ao homem. A liberdade da vontade é uma consequência da inteligência. É necessária para que o homem possa amar a Deus, o que as criaturas irracionais não podem fazer. Confere, pois, aos homens uma grande dignidade, que os coloca bem acima das criaturas irracionais. A liberdade não implica o poder de fazer o mal? No estado atual das coisas, a liberdade implica para o homem o poder de fazer o mal, mas não o direito de o fazer. Um assassino não tem o direito de matar seu próximo. O homem que escolhe o mal abusa de sua liberdade. Qual é, para o homem, a regra do bem e do mal? E sua consciência? É verdade que o homem deve agir segundo sua consciência, mas há também, em primeiro lugar, o dever de a esclarecer, pois a consciência não é o critério último do bem e do mal, é apenas uma intermediária transmitindo uma obrigação que dela não depende. Um homem pode ser culpado, mesmo seguindo sua consciência? Sim.
um homem pode ser culpado, mesmo seguindo sua consciência. Culpado não porque segue sua consciência, mas porque, um dia, falsificou-a. Por exemplo, um médico estando persuadido que o aborto não é um crime. Ou bem porque foi negligente a bem informá-la. Por exemplo, um infiel nunca se tendo preocupado sobre a verdade religiosa. Um homem não pode ter falseado a sua consciência sem culpa própria? Sim. Um homem pode ter a consciência falseada sobre esse ou aquele ponto. Crer que tal ação ruim seja boa, sem que isso seja sua culpa. Fala-se, então, de uma consciência invencivelmente errônea, ou mesmo de uma pessoa em ignorância invencível. Nesse caso, a ignorância impede este homem de ser culpado, mas a ação permanece má em si mesma. O Estado deve respeitar a consciência de uma tal pessoa? Suponhamos que um assassino seja subjetivamente inocente, porque sua falsa religião lhe inculcou a convicção de que o assassinato é permitido em certas condições. Esta convicção subjetiva não lhe dá, no entanto, o direito enquanto tal. O policial que o impede de praticar seu ato não comete injustiça. Tomar-se-ia por louco aquele que afirmasse que o assassinato é certamente mal, mas que o assassino tem, em razão de sua dignidade humana, o direito de não ser impedido de matar. Quem sustenta uma coisa parecida? É quase o que pretende Dignitatis Humanae. Este texto ensina que todos os homens têm o dever de procurar a verdade e de a receber, mas acrescenta que, se alguém, consciente ou inconscientemente, aderir ao erro, tem um direito a não ser impedido de agir segundo este erro, e isso em nome da dignidade humana. Uma pessoa, enganando-se de boa fé, não merece certa indulgência? Uma pessoa que se engana de boa fé deve, sem dúvida, ser tratada com caridade e prudência, mas não adquire, no entanto, um direito de espalhar seu erro. Um distribuidor alimentar não pode ter o direito de espalhar produtos perigosos para a saúde, sob o pretexto de que age com boa consciência. Do mesmo modo, o erro religioso, sendo mortal para as almas, é normal que o Estado proíba sua publicidade. A difusão da heresia é um grande mal? A Igreja considera, a bom direito, a difusão da heresia como um assassinato cometido contra as almas. A nova liturgia conservou a festa de Cristo Rei? A nova doutrina introduzida por Vaticano II se traduziu também na liturgia, no Novo Missal, 1969. A festa de Cristo Rei foi transferida do último domingo de outubro para o último domingo do ano litúrgico, para significar que o reino de Cristo Rei só virá no fim dos tempos e que não se pode, ou não se deve, realizar no momento. Arrancaram-se do hino das vésperas desta festa as 3 estrofes que falavam do reino de Cristo sobre a sociedade. Em latim, primeiro, Celesta turba clamitate, regnare gestum nolumus, tinus ovantes huminium, regem supremundissimus segundo, tinationum praesides, honore tolante publico, colante magistri, judicis, leges et actis exprimante terceiro, submissa regum fulgeante, tibidicata insignia, metique septro patrium, dumosque subdicivium. Em português,
Primeiro, uma multidão criminosa grita: não queremos que Cristo reine. Mas nós vos aclamamos como Rei Supremo de todos. Segundo, que os chefes das nações honrem-vos com um culto público, que os mestres e juízes vos venerem, que as leis e as artes exprimam vossa realeza. Terceiro, que as bandeiras se glorifiquem, de se verem a vós consagradas. Submetei também a vosso suave cetro a pátria de todos os lares. Porque as autoridades da Igreja desnaturaram assim a festa de Cristo Rei. Lex orandi, lex credendi, diz o adágio. As fórmulas de oração são também a expressão da fé. Ora, a liberdade religiosa está em oposição total com os princípios professados antigamente pela Igreja. É por isso que os promotores da liberdade religiosa não podem invocar em seu favor nem a Sagrada Escritura, nem a tradição da Igreja. Foram sempre os inimigos da Igreja, hereges, racionalistas, filósofos das luzes, maçons, etc., que reclamaram a liberdade religiosa. Vaticano II se opõe explicitamente à realeza social de Cristo. Dignitatis Humanae omite-se totalmente de falar de Cristo Rei. Tendo em vista o assunto tratado, é uma gravíssima omissão. O texto não proíbe aos estados de professar o catolicismo. Seria contrário demais à tradição. Mas, a isso, não os encoraja de nenhum modo. Apenas tolera esta profissão pública de catolicismo, ao mesmo título que a das falsas religiões. Na prática, desde 1965, o Vaticano trabalhou para a supressão dos estados católicos. Qual era, em relação a isso, a conduta da Igreja antes de Vaticano II? Logo que a Igreja houvesse obtido a liberdade, exortava os reis e os príncipes, sobretudo se fossem cristãos, a proteger e defender a verdadeira religião. Nos países de missão, esforçava-se, principalmente, em ganhar para a fé católica os princípios, para facilitar, assim, o estabelecimento de uma sociedade impregnada pelo espírito cristão. Quais são as consequências da liberdade religiosa? A primeira consequência da liberdade religiosa pregada pelo Vaticano II foi que os estados ainda católicos tiveram que mudar sua constituição. A liberdade religiosa trouxe, pois, a laicização do Estado e uma descristianização sempre mais avançada da sociedade. Como se dão os mesmos direitos a todos os erros, a verdadeira fé desaparece sempre mais. O homem, que, por sua natureza decaída, tende, geralmente, a seguir a via mais fácil, tem necessidade da ajuda das instituições católicas. Numa sociedade toda marcada pela fé católica, muito mais homens salvarão sua alma do que numa sociedade em que a religião é um negócio privado e em que a verdadeira igreja deve existir ao lado das inumeráveis seitas, que possuem os mesmos direitos que ela. Quais foram os países que tiveram que mudar sua constituição depois de Vaticano II? Um exemplo característico é a Colômbia. A população deste país era 98% católica e a religião católica, a única reconhecida oficialmente pela Constituição. O presidente teve, a contragosto,
que ceder à pressão exercida pelo Vaticano em nome do Concílio, e mudar a Constituição, em 12 de julho de 1973. Na mesma época, as seitas protestantes, apoiadas financeiramente pelos Estados Unidos, partiram ao assalto da América Latina. Hoje, o país está invadido pelas seitas. Algumas cidades têm mais templos protestantes do que igrejas católicas. A liberdade religiosa conciliar foi imposta a outros países? 2 cantões suíços, Liechtenstein e Livalais, tiveram que mudar suas constituições também, sob a pressão do núncio. Na Itália, uma nova concordata foi assinada em 11 de fevereiro de 1984. As falsas religiões obtiveram a igualdade de tratamento com a Igreja, etc. E é Roma mesma que pede essas mudanças. Podeis dar um último exemplo? O caso da Espanha é particularmente interessante, porque a concordata assinada em 27 de agosto de 1953 entre a Espanha e a Santa Sé era considerada por Pio XII como um modelo do gênero. Seu artigo 1º começava assim: a religião católica, apostólica e romana continua a ser a única da nação espanhola. E essa concordata ratificava o Fuero de los Espanoles, a Carta dos Espanhóis, de 13 de julho de 1945, cujo artigo 6º era particularmente claro. A profissão e a prática da religião católica, que é a do Estado espanhol, gozarão da proteção oficial. Ninguém será inquietado por suas crenças religiosas nem pelo exercício privado de seu culto. Não se autorizaram outras cerimônias nem manifestações exteriores que as da religião católica. O que ocorreu em 1965? A Declaração Dignitatis Humanae contradizia frontalmente este artigo 6º. Sob a pressão do Vaticano, a Espanha outorgou, então, em 1967, a liberdade aos outros cultos, referindo-se expressamente ao Vaticano II. Depois desta declaração do Concílio, a necessidade apareceu de modificar o artigo 6º do Fuero de los Espanoles. Nova formulação: a profissão e a prática da religião católica, que é a do Estado espanhol, beneficiar-se-ão da proteção oficial. O Estado assegurará a proteção da liberdade religiosa, que será garantida por eficaz disposição jurídica, que salvaguardará tanto a moral como a ordem pública. Essa nova redação, e isso deve ser anotado expressamente, havia sido antes aprovada pela Santa Sé. O que manifesta este exemplo da Espanha? O exemplo da Espanha mostra a evidência contradição entre a doutrina tradicional e a do Vaticano II, já que o que era louvado antes de 1965 tornou-se subitamente condenável depois desta data. O que prova a aplicação do texto de Vaticano II sobre a liberdade religiosa. Os anos que seguiram Vaticano II mostraram a verdade das proposições de Leão XIII, afirmando que a liberdade religiosa conduzia necessariamente à impiedade. Nos nossos países, não é somente a fé que desapareceu, mas também a moral cristã. Os casamentos naufragam,
as famílias se desfazem, a criminalidade não cessa de crescer e encontra-se com dificuldade alguém que queira exercer bem a autoridade. Qualquer um que abra só um pouquinho os olhos vê que nossa sociedade despenca no caos. Esta situação não mudará verdadeiramente até que a sociedade reconheça de novo a Cristo como seu Rei e não deixe mais o campo livre para todos os erros. Pois, como afirmava o cardeal Pio, quando ele não reina pelos benefícios ligados à sua presença, reina por todas as calamidades inseparáveis de sua ausência.